Boa noite, meus amigos aqui do Face, tudo bem com vocês? Então, estamos aí, né? Final de feriado. Para muita gente talvez não tenha dado muita diferença, não é, pessoal? Se a gente viveu um feriado ou não, para a maioria das pessoas talvez não tenha tido muita diferença. E tá aí, né? Esse exercício para a gente começar a fazer as nossas reflexões, tá? Hoje eu acabei de encerrar uma live lá no Instagram, né, sobre esse tema, e hoje a gente vai falar de um tema que eu gosto muito e acho super importante, porque ele está assim, né, diretamente ligado ao nosso comportamento, e acho que, né, na vida de todos nós, eu diria assim, né, levante a mão, atire a pedra, aquele que nunca teve dificuldades de gerenciar ou de lidar com essas questões aí de paciência e impaciência na sua vida, tá? Então, tô vendo o pessoal entrando, né? Boa noite aí, Lília, Maristela, Magali, Aninha, pessoal que... a Lourdinha Gelonese, pessoal que sempre está acompanhando, Andréia Jorge, legal, gente. Então, esse é o nosso tema de hoje, tá? A gente vai falar sobre paciência e impaciência, não é? E de como que isso afeta aí a nossa vida, o nosso comportamento, os nossos relacionamentos, as nossas relações de trabalho, tá? Mas acima de tudo, né, essa dificuldade muitas vezes que a gente tem de saber lidar com questões ali do nosso cotidiano, não é? Importante, viu, gente? Paciência é uma grande virtude, tá? Enquanto o pessoal termina de entrar, queria já mostrar, sabe, o livro que a gente tem, super legal, né? Chama O Poder da Paciência, da M.J. Ryan. Esse livro, pessoal, é muito bem escrito, né? É um livro pequeno, né? Não é um livro calibroso, e é um livro que traz uma contribuição super bacana, porque é bem objetivo, os capítulos são curtos, a linguagem é muito fácil e agradável de se ler, e tem muitas historinhas legais, né, pra gente refletir, muitos casos, e a gente se identifica sempre com as histórias, né? É incrível, né? Quando a gente conta uma história, na hora ali a gente já presta mais atenção e a gente de alguma forma se identifica com aquilo que está sendo dito, né? Com aqueles personagens, com aquelas historinhas todas ali. Então, eu cheguei a fazer um workshop, sabe, desse livro lá no meu espaço, né? Há um tempo atrás, O Poder da Paciência. E eu gostei muito, achei um tema, sabe, valioso para a gente conversar nessa live hoje. E a verdade é que a gente vive uma doença de pressa, né? Ou vivia muito mais. A questão da impaciência era muito presente na vida de tantas pessoas que tinham que, né, ter aquele ritmo de vida super corrido, né, e tendo que ter resultados e não perder tempo com as coisas. E a gente via muito isso, né? Infelizmente. Então essa doença da pressa, ela precisa ser revista, meus amigos. Me lembrei da música duas músicas, na verdade, né? Me lembrei dessa live. Uma é a que chama Paciência mesmo, que é do Lenine, que é uma música belíssima, uma letra, sabe, inspiradora. Então ele fala assim, né? Que a vida é tão rara, que para onde a gente está indo, enfim, né? Era uma letra que a gente poderia em algum momento trabalhar. E a outra do Almir Sater, né? Que falava assim, ando devagar porque já tive pressa. E essa reflexão que ele fez nessa música é maravilhosa, né? É realmente para a gente parar e ouvir e refletir e aprender com o que está sendo dito nessa letra do Almir Sater. Mas eu queria começar, né, a nossa live hoje falando uma frase que está nesse livro que eu acabei de mostrar para vocês. Essa frase é de uma atriz americana, Lily Tomlin. E ela é uma atriz que eu já assisti alguns filmes com ela é meio comediante, assim, é bacana, né? Já dei muita risada assim com ela. Então ela tem essa frase que diz assim, olha, que o problema com uma corrida de ratos é que mesmo se você vencer a corrida, você continua sendo um rato. Então essa frase é pra gente refletir um pouco, vocês concordam? Porque na verdade, quando a gente está nessa correria toda, né, que a gente estava vivendo, ou muitos estão ainda,
e recebendo pressões de todos os lados, muitas vezes as pessoas querem alcançar suas metas que elas mesmas estabeleceram ou que elas recebem, né? Porque hoje o mundo corporativo gira em torno disso, né? Institui metas para os seus colaboradores, funcionários, e as pessoas ficam doidas, malucas por terem que cumprir essas metas, tá? De repente a gente não sabe a que custo. Então é isso que eu gostaria. A que custo, tá? Porque muitas vezes eu vou, então, para cumprir uma meta, oferecer ou empurrar alguma coisa para um cliente ou para alguém, né, do meu relacionamento, que eu nem sei se essa pessoa está precisando de verdade, mas, né, rapaz, eu preciso vender, eu preciso cumprir a minha meta, então eu vou empurrar, né? Nem que a pessoa não precise, nem que não seja útil e de muito valor para ela nesse momento, mas ela vai ser mais um item lá que eu cumpri e bati a minha meta. Então, veja bem que muitas vezes as coisas não são lá muito sabe, honestas demais, né? Por isso que essa frase faz a gente pensar que nessa corrida de ratos, mesmo que a gente vença, ou seja, mesmo que eu cumpra a minha meta, mesmo que eu chegue lá onde eu imaginei que eu deveria chegar, o que eu queria chegar, eu continuo sendo um rato. Então, é importante a gente pensar para onde essa correria toda está nos levando, né? E dentro dessa pressa, né, dessa loucura toda que a gente estava vivendo, existem alguns dados interessantes. Por exemplo, eles já mediram uma duração média de uma consulta médica. Sabe quanto tempo? Em média. Aqui a gente não está falando de uma primeira consulta, ou de um retorno, ou de uma consulta particular, ou por um convênio, tá? Uma média, esse dado é uma média em relação ao tempo de uma consulta médica. Sabe quanto? 8 minutos. Então eu fiquei pensando, gente, é muito pouco tempo, né, em média. Eu já tive uma experiência, vou contar bem rapidinho para vocês. Eu vivi isso uma vez com um profissional médico. E eu procurei esse especialista, né, por uma questão de rotina, de um acompanhamento de rotina de saúde. E bacana, no primeiro dia, tal, ele me atendeu, me fez várias perguntas, falou, vamos fazer alguns exames, em cima disso a gente vê como que estão essas coisas, se precisa de alguma intervenção. E aí, beleza, ele me passou os exames, fiz os exames e aí marquei um retorno. Com os exames prontos, marquei um horário, fui lá entregar para ele, né? Esperei na sala de espera, tá? E aí, chegou a minha vez, eu entrei na sala, no consultório dele. Ele estava sentado atrás da mesa e falou, né, me cumprimentou rapidamente, eu entreguei os exames, estavam nos envelopes para ele. Ele olhou rapidinho, marcou lá 2 números, né, eram 2 exames na verdade. Ele colocou dentro do envelope, fechou a pastinha com a minha ficha, me entregou e falou assim, olha, tá tudo certo com você, que bom, né, não tem problema nenhum, volte daqui a 1 ano. E abaixou os olhos e continuou escrevendo aqui. Eu vi que eu tinha que levantar e ir embora, não é? Porque essa foi a mensagem ali, daquele momento. Mas eu fiquei assim, né, falei, rapaz, que consulta é essa? Tudo bem que era um retorno, mas, sabe, ele não me falou nenhuma avaliação dos resultados. Falei assim, não, tá tudo bem, tá tudo certo com os seus exames, volte daqui a 1 ano. Então ele não fez nenhum comentário, não me explicou com mais detalhes, não me fez nenhuma recomendação, sabe? Não tinha nenhum medicamento, ok, ele não precisava, né, não me passou nenhum remédio, não tinha que me explicar nada em relação a isso. Mas percebe aquela, né, você está ali como paciente esperando que o seu médico te esclareça, te conduza, te dê uma orientação a respeito do seu quadro de saúde, né? O cara simplesmente, né? Sério, gente, não durou 8 minutos, durou no máximo 3 minutos esse retorno, tá? E, obviamente, eu não voltei mais, não dei sequência ao acompanhamento com esse profissional. Eu procurei um outro profissional que me atendeu de uma forma melhor, tá? Mas então veja, né? Eu nem sei se eu culpo exatamente esse profissional, porque eu sei que, né, é o padrão instituído. Então o médico ele precisa atender X pacientes num período para que aquilo seja rentável, né? Ainda mais se forem muitos convênios, se atender muitos os convênios. Então
né, supõe-se que sempre, né, na avaliação o convênio não paga muito, então eu preciso giro, eu preciso número de pacientes sendo atendidos num período para que aquilo compense, tá? A minha meta, né? Então, sabe, fiquei pensando assim, corrida de ratos, né? Corrida de ratos, chega no fim do dia, beleza, eu atendi tantos pacientes, beleza, cumpri a minha meta, mas de que forma? Né? Com que qualidade eu cumpri a minha meta? É uma avaliação interessante, tá? Um outro dado que fala a respeito de pressa, de tempo, de correria, né? É um buffet de alimentação, um restaurante que você entra e come. E lá você não paga por quilo, você paga pelo tempo que você ficou. Então você entra, você recebe um ticket lá marcando o horário que você entrou. E aí quando você termina e sai, você vai pagar pelo tempo que você ficou, não pelo que você consumiu. Porque supostamente existe essa relação. Quanto mais tempo você fica, mais você come. Quanto menos tempo você fica, menos você come. Mas não necessariamente, né? Tem gente que entra, come muito devagar, então vai ficar mais tempo e comeu pouco. Mas o que eu quero dizer é que olha o pensamento disso, né? Tudo bem que o Japão, né, a Tóquio é uma capital em que o espaço é muito reduzido para tudo. Então esse restaurante provavelmente era muito pequeno, então ele tinha que ter rotatividade, certo? Entrou pessoas ali, ele precisava, não cabiam muitas pessoas, então para compensar a meta, precisava assim, ó, ser rápido, as pessoas tinham que entrar, não ficar muito tempo, sair logo para dar espaço para as outras entrarem. E essa rotatividade é que iria compensar no fim do período o restaurante. Cruel, né? Muito estranho isso, porque é baseado no tempo. E aí um outro dado ainda, o último que eu queria falar para vocês, o que eles mediram em relação ao tempo de espera de elevador. Então, por exemplo, quando você chegou na frente do elevador, você aperta o botão para chamar o elevador, quanto tempo ele demora para chegar e abrir a porta e você entrar? Então eles perguntaram isso para várias pessoas. Sabe qual foi a resposta? Média 15 segundos. Então se você aperta o elevador e ele chega em até 15 segundos, a percepção é: beleza, que bom, o elevador chegou, tá tudo certo, vamos entrar. Se passa de 15 segundos, você já começa a ter a percepção de que está demorando demais. Então 20 segundos, 25 segundos, 30 segundos, nossa, você já começa a ficar inquieto, porque esse elevador está demorando tanto, porque estou perdendo tempo aqui, né? E 30 segundos aqui parado esperando esse elevador. Então é assim que a gente estava vivendo, ou estamos vivendo, se a gente não conseguir mudar esse tipo de, né, avaliação e comportamentos, tá? Esse comportamento de impaciência, de pressa demais, ele não é só uma questão comportamental simplesmente, mas ele traz prejuízos para a nossa vida. Ele traz prejuízos para a nossa saúde, né? Deixa eu ler um comentário aqui. A Silvinha Gonçalves, né? Oi, Salvador, sabemos o quanto é importante expressarmos as nossas emoções e que o equilíbrio é a palavra-chave. A impaciência também pode levar à irritabilidade, nos impactando o nosso... Deixa eu ver se eu consigo ler todo o comentário. Impactando o nosso próximo. Como podemos lidar com essa irritabilidade? Então, beleza. É esse o tema, né, dessa live. Quando você está perguntando isso, né, Silvinha, é exatamente essa questão. O impacto desse tipo de comportamento na nossa saúde. Então, alguns dados são interessantes. Por exemplo, pessoas com um comportamento apressado demais têm tendência a ter 1,5 vezes mais propensão a desenvolver enfermidades como um câncer. E 4 a 5 vezes mais propensão de desenvolver problemas cardiológicos. Então, olha como isso é sério, né? Uma falta de paciência, essa irritabilidade, essa impaciência, que no fundo são quadros similares e complementares, né? Impaciência e irritabilidade tá bem próximo, viu? E isso daí não é só uma questão de comportamento e está acontecendo na sua mente, mas isso gera um prejuízo para a sua saúde. Então, olha só, essas pessoas têm de 4 a 5 vezes mais propensão de ter problemas cardiovasculares.
Na década de 1960, dois pesquisadores, eles identificaram, através de testes, perfis, sabe, de comportamento, e que levou, então, esses pesquisadores a identificar algumas formas, eles deram nomes para esses comportamentos, né? Então, para aquelas pessoas que tinham isso, essa pressa de fazer as coisas, né? Que não paravam quietas, tinham uma agitação motora, que tinham irritabilidade no relacionamento com os outros, né? Que eram pessoas hostis, sabe? Pessoas grossas no trato, na convivência. Essas pessoas foram classificadas como, assim, comportamento tipo B. Personalidade do tipo B, melhor dizendo, tá? E aí, então, eles fizeram esses estudos e classificaram essa personalidade como super mais propensa também a ter problemas de cardiológicos, tá? Então veja que interessante, hoje a gente sabe que não é só isso o que leva as pessoas a terem problemas cardiológicos, né? Nesse perfil de comportamento tipo B, que entrava pessoas que trabalhavam demais, workaholics, né? Que eram apressadas demais, que eram irritadas demais, na verdade o que determinava mais do que tudo a propensão a doenças cardiovasculares era o perfil de hostilidade. Então as pessoas hostis, as pessoas que tinham trato ruim, pessoas que eram mal educadas ou grossas, né, raivosas no seu comportamento, essas é que tinham maior propensão de ter problemas cardiovasculares. Tem até um autor, né, que ficou muito conhecido, ele lançou um livro super famoso, mas que não tem tradução para o português, é o Radford Williams. O Radford Williams lançou um livro que chama assim, Anger Kills, Raiva Mata, é a tradução para o português. E esse livro, então, né, mostrou assim, olha, muitas pesquisas, né, falando a respeito disso, de que esse tipo de comportamento gerava realmente uma propensão, um risco maior de morte, principalmente por problemas cardiovasculares, tá? Então, olha como é importante a gente se preocupar com isso, né? A gente rever um pouquinho desse comportamento. Porque até um tempo atrás, esse comportamento de pessoas apressadas, de pessoas que faziam as coisas rápido, era de alguma forma valorizado. Ainda é, viu? Ainda é. Mas, vamos colocar aí, sei lá, de 20, 30 anos atrás, esse comportamento era muito valorizado nas entrevistas de empregos, nas entrevistas seletivas para alguns cargos. Então, quando essa pessoa, né, anunciava que era assim ou que demonstrava isso nos testes, essas pessoas tinham uma preferência para conseguir cargos, né? E elas estavam na frente nas pontuações dessas entrevistas seletivas. Hoje, o que aconteceu? As coisas mudaram. Não é mais esse perfil que a gente quer nos processos seletivos. As empresas estão atrás de outro tipo de profissional. Por quê? Porque a pessoa que conseguia fazer tudo muito rápido, coisas ao mesmo tempo, coisas, né, aceleradamente, duas coisas elas tinham. Primeiro, elas tinham uma relação interpessoal ruim com os outros da equipe. E elas tinham também maior propensão a erros. Então tudo bem, elas faziam o trabalho, elas apresentavam ali o resultado. Eu fiz X número de ações em tanto tempo. Só que começavam a apresentar um excesso de erros. Então, o que começou a acontecer? Eu fiz tudo rápido, olha, tá aqui o resultado, mas só que aquilo estava errado, aquilo não estava bem feito. Isso gerava o que? A necessidade de retrabalho, de refazer aquele trabalho. Isso era um custo que a empresa não queria ter. Então hoje, qual é o profissional mais valorizado nos mercados de trabalho? Não é aquele que faz mais rápido do que tudo, do que todos, em primeiro lugar. É aquele que é capaz de fazer com foco, com atenção e produzir um bom resultado. Então, às vezes, aquele que fazia rápido demais era um indivíduo desfocado, um indivíduo que não tinha habilidades. Aqui está dando uma falha de sinal, né? Então, o profissional hoje mais valorizado é aquele que é capaz de fazer num bom prazo, mas com foco, consistência e atenção,
corretamente, com qualidade o trabalho que se exige dele, para que aquilo não apresente erros, para que aquilo não seja necessário refazer, tá? Então bacana, né? Acho que essa mudança do mundo corporativo reflete assim a necessidade das pessoas estarem revendo esse tipo de comportamento, tá? A tecnologia talvez, meus amigos, nos trouxe também, nos acelerou demais, né? O Augusto Cury, que é um autor tão conhecido, ele tem essa teoria, né, de que a gente vive hoje uma síndrome do pensamento acelerado. Tudo rápido demais, tem que fazer as coisas rápido demais. E então realmente, né, eu concordo com ele, eu acho que a gente realmente está vivendo ainda, quem sabe agora com a possibilidade de rever muitas coisas, mas a gente estava vivendo um ritmo alucinante. Tá? A tecnologia nos pressionava na pressa, sabiam disso? Porque é lógico. Então eu tenho na palma da minha mão um smartphone. Eu tenho a possibilidade de me comunicar com as pessoas com rapidez. Então eu mando uma mensagem, um WhatsApp para alguém. E se esse alguém não responde no tempo que eu acho que ele deveria responder, ou seja, agora, se a pessoa não respondeu agora, então caramba, olha que pessoa lerda, mas por que essa pessoa não está respondendo para mim? Né? Ela viu a mensagem e não respondeu, porque a gente identifica, né, quem viu e não respondeu. Então olha só até onde a tecnologia nos leva, e a gente fica, mas por que o fulano não respondeu, não quer responder para mim, não gosta de mim, não valoriza a minha amizade. Percebe? As coisas vão ficando uma loucura na nossa cabeça, né? E a mesma coisa, se eu estou lendo um livro e eu escuto o barulhinho da mensagem que chegou no WhatsApp, plim, eu já falo assim, nossa, deixa eu parar de ler e vou ver lá, porque pode ser alguma coisa importante, pode ser que eu tenho que responder também rapidamente quando alguém me pergunta alguma coisa, né? Chegou uma mensagem lá, meia-noite, escutei o barulho, nossa, eu tenho que ir lá e tenho que... A pessoa está me perguntando uma coisa que eu poderia responder amanhã cedo, mas eu vou responder agora. Então percebem, né? Para onde a tecnologia estava nos levando, né? Uma coisa muito maluca, sabe? A gente ficou meio perdido nesse gerenciamento de tempo, né? E mesmo quando a gente tinha essa percepção, sabe? De que fulano demorou muito para responder, esse tempo de demora para a gente era uma falha. Então isso é uma coisa errada, sabe? Se eu acesso um aplicativo e ele fica rodando, ele demora para acessar, aquilo é um horror, aquilo é uma falha, aquilo está errado. A gente quer tudo imediatamente, é o imediatismo das ações e das reações. Isso estava levando a gente para uma coisa de doença, tá? Acho importante a gente valorizar também, pessoal, as questões desse tempo, né, que a gente precisa saber respeitar. O tempo é gerenciado através de ciclos. Então nós vivemos num mundo, num planeta. A Terra é regida por ciclos. Toda a vida humana, biológica da Terra é regida por ciclos. Sabe? Existem ciclos que são marcados por ritmos. E a gente precisa aprender a respeitar e a gente precisa aprender a se localizar nesses ritmos. Então, claro, né? Um ritmo evidente que existe na Terra é o ciclo circadiano. O que é o ciclo circadiano? É o ciclo das 24 horas. Então, nós somos regidos por esse ciclo. Um dia é composto de 24 horas. Um dia é um ciclo de noite e claro. 24 horas, né? Durante o claro eu estou acordado, em vigília, fazendo as coisas. À noite, meu corpo está preparado para dormir, repousar e descansar. Esse é um ciclo normal, ainda que alguns tenham variações por questões de trabalho. Mas quando a gente foge desses ciclos da natureza, a gente adoece. Tá? Então, se eu começo a fugir desse ritmo, que é um ritmo ditado pelo planeta, o meu corpo está preparado para funcionar de acordo com esses ritmos. Isso é biológico, isso foi construído pela evolução biológica no planeta. Se eu me desestruturo, se eu saio desse ritmo, sabe, alguma coisa ruim pode acontecer para a minha saúde, para o meu equilíbrio, né? A gente sai do ponto de equilíbrio, tá?
Então tudo é regido por ciclos, né? Hoje eu fiquei sabendo uma notícia super legal, assim, nasceu o bebê, a segunda filhinha de uma paciente minha. E tão interessante porque a gente antes, né, da pandemia, a gente estava fazendo um acompanhamento, ela fez algumas sessões de barra de axis, de aromaterapia, né? E ela estava assim querendo parto normal, e ela falou assim, não, eu vou esperar, eu estou na semana X, né, 32ª semana, então a médica me falou que posso aguardar aí até mais, né, 38, 40 semanas, conforme as avaliações médicas. Então, que interessante, né? Porque antes, as gestantes, a gente perguntava para elas assim, em que mês que você tá de gravidez, né? Estou no 6º mês, estou no 8º mês, né? Hoje a gente não pergunta mais, tá? Ou a resposta correta não é mais essa. Qual é a contagem que se faz? É através das semanas de gestação, não é verdade? Então, o ciclo gestacional da mulher e das fêmeas do reino animal do nosso planeta é regido por um ciclo lunar, que é o ciclo de semanas. Então, a gente não conta mais a gestação por mês, porque o mês tem 30 dias, 31 dias, o ciclo lunar tem 28 dias. Isso dá muita diferença, tá? E uma observação, sabe, que os obstetras fazem, que os hospitais fazem, né, é que nascem muitos bebês nas viradas de lua. Por quê? Porque esse ciclo gestacional é regido por lua. Então, imagina só uma mãe gestante, né, uma mulher gestante com, sei lá, 35ª semana, né, e ela fala assim, por que esse bebê não nasce logo? Por que não, né, chega, já deu 36 semanas, já pode nascer. E muitas escolhem artificialmente que seus filhos nasçam, né, na data X, tá? Não esperam o ciclo natural. Por isso que o Brasil e até Rio Preto foi campeão de cesarianas, né? Hoje isso está sendo revertido, a gente tem que esperar. Se está tudo bem, por que não esperar? Por que não ter o parto normal? É o momento certo, ideal para o bebê nascer. É o momento que o ciclo dele se completou. E vai nascer naturalmente. Claro que a medicina e a tecnologia está aí para a gente, né, acudir os casos em que aquilo pode ser necessário fazer pelo bem-estar da mãe e do bebê, uma cesariana, mas por que não parto normal? É um ritmo na natureza e a gente se desconectou desses ritmos, né? Então toda a nossa correria, toda a nossa impaciência é porque a gente se desconectou dos ritmos, tá? A gente quer fazer, né, num ritmo além, num ritmo mais rápido do que seria o desejável, tá? A gente precisa rever, muita coisa a gente precisa rever. Gostei muito, né? Para quem está entrando agora, queria mostrar de novo esse livro, ó, Poder da Paciência, da M.J. Ryan. Então tem uma frase, né, uma abordagem que ela faz nesse livro que eu gostei muito, que ela diz assim, que na nossa vida todos nós temos os professores de paciência. Nós temos os nossos professores de paciência. Fiquei pensando, né? Como ela tem razão. Porque quem são esses professores de paciência? São aquelas pessoas da nossa convivência que testam realmente a nossa paciência. Tá? Eu acho que facilmente a gente pode identificar um ou mais de um desses professores, né? Algumas linhas de autoconhecimento, elas dão outro nome. Eles dizem que essas pessoas são os nossos pequenos tiranos. Então o pequeno tirano é aquele indivíduo que sabe a nossa fraqueza, sabe o nosso calcanhar de Aquiles, é aquele que exige de nós, é aquele que peita a gente, é aquele que desafia o nosso comportamento, porque ele conhece muito sobre nós mesmos, né? E então esses são os nossos professores de paciência, aqueles com quem a gente tem que, né, tá na convivência e aprendendo realmente, sabe, a não responder no ímpeto, a não decidir no bate-pronto, né? Senão a gente vai falar muita bobagem, tá? O pessoal tá falando aí, né? Esse livro é uma indicação, viu, Silvinha? A Iraci Marques, minha prima lá de Sertanópolis, no Paraná, né? Um beijo, Iraci. Ela tá falando, estou precisando ler esse livro. Leia que você vai gostar, porque é útil. Eu li, para mim foi super bacana.
acho que a gente pode tirar muitas lições ali, tá? Então esses professores de paciência da nossa vida, meus amigos, são aqueles que a gente às vezes gostaria de se afastar, mas são eles que realmente testam, né? Se a gente vai estar preparado aí realmente para reagir com mais paciência, não é? Eu me lembrei, né, de uma historinha tão conhecida de todo mundo, provavelmente vocês vão lembrar, né? De um pesquisador que, vendo o ciclo de desenvolvimento da borboleta, então ele identificou lá, né, os ovos que se transformam em larvas, a larva se transforma numa lagarta, a lagarta constrói o casulo e depois ela rompe o casulo e bate as asas e se torna uma borboleta. Então, bacana. Esse pesquisador viu exatamente, presenciou cada fase. Quando ele viu a última fase, né, ele viu que a borboleta se contorcia toda lá dentro do casulo, ela fazia um esforço, ela, né, queria sair dali, querendo bater as asas, e aí depois chegava um momento de muito tempo depois, né, ela realmente conseguia romper o casulo e conseguia sair voando. E ele falou assim, nossa, mas, né, coitada da borboleta, vamos ajudá-la, né, para que todo esse tempo aí, né, se debatendo aí dentro desse casulo. Então vamos ver se a gente consegue gentilmente romper o casulo com um estiletezinho ali, né, e, sabe, fazer com que essa borboleta voe mais livremente, mais facilmente. E ele fez isso quando ele viu que a borboleta começou a se mexer lá dentro e que ela ia entrar naquele, né, se debatendo ali para romper o casulo. Ele foi lá e fez uma incisãozinha na lateral, o casulo se rompeu e a borboleta caiu no chão. E caiu no chão e morreu. E aquilo então, né, ele ficou pensando nisso. E realmente ele acabou chegando à conclusão de que todo o trabalho que a borboleta fazia para romper o casulo, na verdade, ela estava terminando de fazer uma maturação nas estruturas das suas asas, né? Quando ele foi lá e rompeu primeiro, e ela acabou saindo do casulo, ela não estava com as estruturas amadurecidas para o voo, e aquilo foi fatal para ela. Então, na nossa vida, meus amigos, a gente também precisa entender esse tempo. Alguns chamam, né, o tempo de Deus, que a gente precisa entender que as coisas acontecem no tempo exato, no tempo correto. Se você plantar uma semente, não adianta você enterrar a semente, aguar, e aí 24 horas depois, no outro dia, você ir lá correndo para ver se aquilo já deu uma flor. Não vai acontecer assim. Não é o tempo, né, que vai... Não é esse o tempo que a semente precisa para gerar uma flor, tá? A gente precisa entender, conhecer esse tempo para que a flor apareça. Então tem uma frase super famosa na internet que diz assim: paciência é o tempo entre a semente e a flor. Precisamos de paciência na nossa vida. As coisas não vão acontecer no ritmo que a gente quer. Então a gente está em quarentena, em isolamento, e muita gente assim, pelo amor de Deus, não aguento mais, não vai acabar isso, né? Não tenho mais paciência para ficar em casa sem fazer nada. Ok, ninguém está dizendo que é fácil, né? E muitas decisões, muitas coisas são levadas em conta para essa decisão da volta, da flexibilização, e não vamos entrar no mérito, né, de quem está certo, de que se tem que ser mais rápido ou demorar mais tempo, mas o fato é de que a gente precisa ter paciência para passar por essa fase, né, para passar por essa fase, tá? Esse tempo, meus amigos, ele está presente em tudo, né? Na gestação, na verdade, a mulher descobre que ela está grávida. É uma alegria, normalmente é um momento, né, super bacana na vida da mulher, do casal, da família, tá? E existe esse tempo, tá? Existem 9 luas para esse bebê nascer. Então não adianta a gente falar assim, mas por que que o neném não nasce com 4 meses, com 5 meses, né? Então, é isso daí, né, gente? Precisamos entender que na natureza tudo tem um tempo.
A gente não pode querer apressar o rio. Essa é uma outra metáfora interessante, tá? O rio, ele corre no tempo, na velocidade dele. Não adianta você falar, corra mais rápido o rio, porque a gente precisa de um rio mais rápido ou mais devagar. Por que esse rio tem essa velocidade? Eu queria atravessar aqui, mas ele está muito rápido. Então as coisas não são no tempo que a gente determina, mas a gente precisa entender que ciclos acontecem na natureza e a gente precisa estar coordenado com esses ciclos, meus amigos. Isso é uma sabedoria da vida, uma grande sabedoria da vida, tá? Última coisa que eu queria falar para vocês, né, em relação à paciência, sabe, a esse, né, aprendizado que a gente tem, a esse treino que a gente precisa ter, é quando as pessoas dizem assim, mas eu não gosto muito de coisa parada, eu não tenho muita paciência para as coisas muito paradas, gosto de coisa mais rápida, gosto de coisas mais agitadas. A gente vai falar de meditação, né? Nós vamos fazer uma meditação hoje aqui e muitas pessoas dizem assim, pelo amor de Deus, né? A pessoa que fica lá sentada, fecha o olho, fica 20 minutos, sei lá, 10 minutos, que fosse 1 minuto de olho fechado ali, sem fazer nada, eu não tenho paciência para isso não. Minha mente não dá conta disso, minha mente é rápida demais. Então eu diria, né, para que a gente pudesse refletir, primeiro, que isso é um desconhecimento de que meditação é fechar os olhos e não fazer nada. Nada mais errado, né? Nada mais diferente do que isso. Na verdade, quando você fecha os olhos para meditar, você entra num outro estado de consciência e de modo de funcionamento na sua mente. Tá? Ao invés de você estar preocupado em fazer coisas, em fazer algo, né, externamente, esse algo vai ser feito como um trabalho da sua mente, não externamente, mas jamais meditação é ficar parado esperando o tempo passar sem fazer nada. Isso é um conceito totalmente errado, equivocado de meditação, tá? E então, muitas vezes as pessoas ficam entediadas diante de coisas mais lentas ou diante de coisas que elas já conhecem, elas querem sempre uma novidade, uma novidade, uma novidade, não é? E eu diria então que, na verdade, quando as pessoas se entediam muito em relação ao que elas estão fazendo, é porque elas não estão focadas no que elas estão fazendo, tá? Então eu diria para você, experimente da próxima vez que você está, sabe, aborrecido, entediado com alguma coisa que você tem que fazer, lance atenção total naquilo que você está fazendo ou você tem que fazer, e aquilo vai começar a te mostrar lados que antes você não conhecia sobre aquela atividade, sobre aquela função. Então vamos pegar coisas do tipo, né? Lavar louça, eu gosto desse exemplo porque ele é, né, tão corriqueiro na vida das pessoas e é assim, né? Então quando eu estou lá lavando louça, eu falo assim, mas que coisa chata, por que não acaba logo? Por que demora tanto ter que ficar lavando essa louça aqui o dia todo, todos os dias a mesma coisa? Né? Mas se você lançar o olhar e estiver atento àquilo que você está executando, a atenção faz você perceber cada coisa que você está fazendo de uma forma diferente. Então a louça que você está lavando hoje não é a mesma que você lavou ontem, porque você não é o mesmo. Porque, né, o prato que você está usando foi usado de forma diferente. E aquele momento que você está ali é um momento diferente, tá? Deixa eu só não perder o comentário aqui. O Pedro Rombola está assistindo a gente, né? Ele está dizendo assim, a ansiedade depende da gente e do ambiente externo. Como conciliar os nossos pensamentos e sentimentos, já que cada um tem as suas expectativas? E é por essas expectativas que controlamos os nossos... Deixa eu achar aqui, porque aumentou o comentário. Comentário grande aqui, ele está dizendo, Deus nos ampara e os sentimentos de aceitação, bondade e compreensão podem nos ajudar, desde que consigamos manter o nosso equilíbrio na maioria do tempo. Então é isso, a ansiedade, Pedro, realmente é assim, um grande inimigo na nossa vida, tá? Na quinta-feira, pessoal, então hoje é terça, né?
Amanhã a gente não vai ter live aqui nesse perfil do Instagram. Eu vou estar a convite de uma grande amiga no perfil dela, no Aroma Vital Selene, falando sobre aromaterapia e meditação. Então amanhã, 20h30, aqui no Instagram, no perfil Aroma Vital, vai ser uma live a convite dela sobre aromaterapia e meditação. Mas na quinta-feira, dia 23, a gente vai ter live aqui, 19h30, no Instagram, sobre transtornos de ansiedade, como gerenciar isso em tempos de crise, tá? Uma live bem interessante em cima disso que você está comentando, tá bom? Então eu estava falando do lavar louça, né? De qualquer coisa que a gente faz de rotina e que a gente acha chato, que a gente acha um tédio, ficar repetindo aquilo que a gente já conhece, já fez e tudo mais. Então, às vezes, a gente considera uma coisa mais, num ritmo mais lento, desinteressante ou aborrecido, porque, tô no Face. A Simone tá me falando que eu tô no Face, gente, tô no Face, né? Eu fiz a live no Instagram, tô achando que eu tô no Instagram, né? Estou no Face. Então, olha só, recadinhos, amanhã a live é no Instagram, às 20h30, no perfil Aroma Vital Selene, sobre aromaterapia e meditação, tá bom? Na quinta-feira, as lives vão ser sobre transtornos de ansiedade e como gerenciar esse desafio em tempos de crise. 19h30 no Instagram, 20h30 aqui no Facebook, tá bom? Obrigado, meu amor, por você ter corrigido, tá? Então, só a última fala a respeito disso para a gente fazer a nossa meditação, né? É isso, gente. Quando a gente aprende a levar atenção ao que a gente está fazendo, é a mesma coisa que eu estava falando sobre o mundo corporativo, né? Quando eu levo atenção para alguma coisa, aquilo se torna o meu objeto de atenção e aquilo vai ser interessante. Aquilo eu vou descobrir facetas novas, né? É como a gente vai fazer agora na nossa meditação. A gente vai usar a nossa respiração. E muita gente fala assim, mas que chato ficar só prestando atenção na respiração. Mas quando você leva realmente atenção para alguma coisa, você descobre aspectos e facetas novas daquilo. E aquele é o seu objeto, naquele momento. Você aprende a focar sua atenção naquilo, e aquilo é para onde você tem que dirigir sua atenção e sua mente. Né? A pessoa rápida demais, ela não se fixa num objeto, ela quer ficar mudando, né? Então, pelo querer mudar de objeto, de atenção o tempo todo, tudo que for mais lento, num ritmo diferente do que a mente acelerada dela, vai ser desinteressante. Então a gente precisa treinar isso, tá? Vamos fazer uma meditação. Eu poderia, né, classificar o tema dessa meditação como a meditação do tempo de Deus. Vamos tentar entender que tempo é esse que Deus tem para a minha vida, para as minhas coisas, para o meu aprendizado. E vamos ver se a gente consegue, então, nessa meditação, que é um momento rápido, a gente consegue sintonizar com esse tempo, tá? A gente vai usar uma técnica bem simples, mas vamos lá, vamos fazer junto? Então, minha sugestão é: onde você estiver, acomode-se confortavelmente na sua cadeira, tá? Deixa sua coluna mais reta, seus pés, se você tiver, né, com a possibilidade dos pés no chão, ok. E fecha os seus olhos. Comece a perceber as sensações do seu corpo. Comece a identificar já essa possibilidade de ir para dentro de você mesmo. Uma meditação, você com você mesmo. Comece a prestar atenção no ritmo da sua própria respiração. E uma coisa que é tão comum, tão corriqueira no nosso dia a dia, mas sobre a qual a gente não lança muita atenção, né? A respiração é uma função que a gente não precisa ficar pensando nela para que ela aconteça.
É uma função involuntária, apesar de poder receber uma influência voluntária se a gente quiser, numa interferência voluntária no ritmo e tudo mais. Mas ela não precisa que a gente fique pensando nela para ela acontecer. Então, a gente normalmente não joga muita atenção na respiração ao longo do dia. Mas agora, a sua respiração é o seu objeto de atenção. Essa é a tarefa que a gente vai realizar na nossa meditação de hoje. É prestar atenção na nossa respiração. Uma atenção total. Então você vai começar a prestar atenção desde o momento em que você começa a inspirar, até o momento em que você sente seu pulmão mais cheio, momento em que você começa a soltar o ar pelo nariz, e aquele momento em que seu pulmão já está mais vazio. E aí um novo ciclo começa. E cada ciclo normalmente é diferente do outro. Por isso que a gente tem que ter atenção em cada ciclo. Você pode experimentar sensações diferentes em cada ciclo. Não que tenha que ser assim, mas pode ser assim. E a sua respiração tem um ritmo. É como se fosse a velocidade do rio. Você não tem que apressar, nem diminuir a velocidade da sua respiração. Somente observar e aceitar. Esse é o tempo da sua respiração. Aceite esse tempo. Observe esse tempo. Construa essa observação super atenta na sua respiração. Isso não tem nenhuma tensão, nenhum esforço. É algo que acontece de forma tranquila e natural. Mas existe a tarefa a ser feita pela sua mente. Manter o foco de atenção na respiração. E assim, quem sabe, a gente possa se conectar também melhor com o tempo de Deus para as nossas vidas. A gente tem que fazer sempre a nossa parte, mas as coisas não acontecem quando e nem como a gente exatamente quer. Vamos tentar entender esse tempo, para que a gente se alinhe, esteja alinhados com esse tempo de Deus. Vamos ficar um minuto em silêncio.
Mantenha seus olhos fechados. E a gente vai fazer hoje um momento de encerramento da meditação com bastante tranquilidade, respeitando realmente esse tempo. Começa a movimentar os dedos das mãos, de olhos fechados ainda, dedos dos pés. Retoma as sensações e percepções do meu corpo. E aí, com uma intenção bem clara de que encerramos a meditação agora e a gente está preparado, então, para abrir os olhos novamente. Muito bom. Ótimo. E aí, pessoal? Como foi meditar na sua respiração, tentando entender esse tempo de Deus na sua vida? É tão importante, né? Tão valioso. Eu sinto que, assim, isso me acalma, isso me tranquiliza mais, né? E queria saber o que vocês acharam. Então, quem estiver aí assistindo, quiser comentar, né? Antes da gente encerrar. A Neires, vizinha aqui de onde eu moro, está dizendo, que coisa boa. É bom mesmo, né, Neires? A gente precisa baixar a bola, né? A gente precisa manter as coisas no tempo certo, tá? A Maria Cristina Pereira, a Lilian, dizendo que gostaram, que amei, dando boa noite. Legal, pessoal. A Cris Ventura, que está sempre aqui, né? Que traz serenidade. A Tânia Chamelete. A Denise Pereira, legal. A Rita de Cássia Will, colega de escola, né, Rita? Faz tanto tempo que a gente não se vê. Prazer, viu, tá com você aqui nessa live. A minha prima Iraci, dizendo que sentiu uma paz maravilhosa. Tá vendo, Iraci? É isso aí, viu? Não esqueça, né? Lembre-se sempre, né? Tudo tem o seu tempo, né? Tem o Eclesiastes, que é um livro bíblico lá do Velho Testamento, é um texto belíssimo, né? Dizendo que sempre, para tudo há um tempo, né? Sobre a terra. Então, muito legal, viu? Legal, Pedro Rômbola, né? Dizendo que está aqui pela primeira vez. Sempre um prazer, viu? A Ninha, uma outra prima, lá de Londrina, Ângela Moreira. É isso aí, a Lúcia Lordello, bacana, Sandra Volpe, Fernanda Franco, muito bom, pessoal. O Dorival Alonso Júnior, prazer, meu amigo. Pegou já terminando, né? Mas fica gravado aqui na live do Face, se tiver interesse, as lives do Face sempre ficam gravadas, né? A Célia Silva, obrigado você, Célia. A Valéria Machado, que eu conheço de muitos anos, né, Valéria? Sempre uma pessoinha mais ligada no 220, mas é isso aí, querida, vamos praticar, né? Pra gente administrar tudo isso daí, viu? Então, pessoal, é isso daí, tá? Amanhã, né, só o último recadinho, viu? Amanhã, live no Instagram, 20h30, sobre aromaterapia e meditação, no perfil Aroma Vital, ok? Da minha amiga Selene, da minha professora Selene, a gente vai estar falando juntos ali sobre esse tema. Na quinta-feira, então, aí a gente tem lives no Insta também, mas aqui no Facebook às 20h30, vamos conversar um pouquinho sobre transtornos de ansiedade e gerenciamento de ansiedade nos tempos de crise, tá? Então, um tema super importante, né? Divulguem aí para quem vocês acham que tem transtornos de ansiedade, né? Uma epidemia aí, síndrome do pânico, ansiedade generalizada, transtorno obsessivo compulsivo, enfim, né, um carrossel aí de transtornos mentais de ansiedade, e a gente pode ter aí uma boa oportunidade de aprender mais e aprender ferramentas para gerenciar a ansiedade, tá bom? Érica Daia, Cidinha, minha amiga. Então é isso aí, gente, um grande abraço para todos, um bom fim de terça-feira, nos vemos por aí, tá bom? Um beijo.